Graças e paz, meus irmãos. Boa noite. Nós iremos, nesse momento, oferecer o recurso das salas para as crianças de até 7 anos. Então, as famílias que vão fazer uso dessa opção, encaminhem os seus pequenos. E lembrem de pegá-los assim que terminar a palavra, tá certo? Para o momento da ceia. E as que forem ficar aqui, por favor, levante a sua mão a favor das crianças ou as crianças a favor delas mesmas. As irmãs da hospitalidade vão dar um pequeno guiazinho para ajudar vocês a acompanhar o sermão. E nós iremos agora para Oséias uma última vez. Não na vida, espero eu, mas nessa série, tá certo? Oséias, capítulo 14. Encerramos hoje essa saga. Apanhamos bastante, nos alegramos também que, em última vez, o Senhor nos conduza a partir do ministério desse irmão que entregou uma mensagem tão importante, tão necessária para nós. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Nós iremos ler o capítulo todo, é um capítulo pequeno, o último capítulo do livro do profeta Oséias. Diz assim a palavra do Senhor: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará a misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu, de mim mesmo, o amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-á os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que a saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Vamos orar, pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite, nos instrua pela sua palavra, nos conduza para a sua glória, nos comunique evangelho, esperança, santificação por meio desse texto. Ore nesse instante, ore por mim, ore por você, ore por seus irmãos que estão aqui. Pai querido, nós te bendizemos, te louvamos, te adoramos. Estamos diante do teu texto, estamos concluindo essa série de exposições. Como o Senhor já ministrou aos nossos corações. Somos gratos, Pai. E te pedimos uma vez mais, fala conosco, porque nós precisamos. Sem ti, não enxergamos um palmo à frente. Nossa visão é turva. Não confiamos no nosso coração, confiamos na tua palavra. Corrige-nos, consola-nos, transforma-nos pela tua palavra, pelo teu evangelho.
É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na última quinta-feira, o Senhor nos deu o privilégio de voltar a Recife. Privilégio agridoce. Temos um carinho imenso por aquela terra e por irmãos que moram ali. Olha aí, agridoce. Naquela ocasião, então, se tornou tudo mais especial ainda. Pude participar do Encontro Nacional de Mocidade, pregando a palavra. Para mim foi um momento muito importante. Os irmãos foram gentis conosco e estenderam a nossa estadia. Fizemos muitos planos, porque preguei na quinta. Na sexta, nós tínhamos uma vasta programação. Íamos visitar Valtinho, Milena e Isabel, conhecer lá a residência deles. Íamos passar no congresso para conversar um pouco mais com os irmãos. Na quinta foi muito tumultuado. E ainda, se possível, dar um passeio na cidade. Tínhamos várias coisas em mente, eu, Letícia e os meninos. Mas a viagem foi agridoce. Como disse Asma, muito ruim. Chuvas. Enfim, eu vou explicar, filho, fica tranquilo. Chuvas caudalosas caíram sobre Recife, assim como Rio Grande do Norte e Paraíba. Mas lá em Recife, as coisas facilmente ficam muito complicadas quando a chuva cai. A maré estava alta, a cidade fica abaixo do nível do mar. Então, logo pela manhã, nós percebemos vários pontos de alagamento. Não conseguimos ir para lugar nenhum. Tivemos que passar alguns momentos com a água batendo na metade do carro. Mas passamos, graças a Deus. Afinal de contas, estamos aqui, tá certo? Então, não preciso fazer muito suspense, não. Deu certo. Mas, alguns momentos ali, nós tivemos emoções variadas. Claro que foi um processo de experiência para as crianças. No meio de algumas intranquilidades, de repente, um dos pequenos, que você talvez imagine quem foi, soltava o comentário: eu acho que nós vamos morrer aqui mesmo hoje. Acho que imaginaram que foi você. Não foi o caso, estamos aqui. Mas de repente, talvez ele vendo ali a necessidade de me ajudar na tarefa de acalmar a mãe, talvez ele se percebeu nesse papel também. Ele soltou o seguinte comentário: pai, eu acho que a gente está numa situação como aquela dos animes, onde parece que tudo vai dar errado, parece que não tem mais o que fazer, e de repente, tudo fica bem. Eu disse: amém, filho. Essa é a perspectiva, vai ser assim como nos animes, como nas histórias. O final feliz. E aconteceu. Olha o Senhor trabalhando aí no coração e ensinando essas verdades preciosas. No sábado, na sexta a gente não conseguiu sair de lá, ficamos ilhados, mas no sábado a gente veio para Campina. É interessante que ele puxou a sua referência aí dos seus desenhos. Mas talvez alguns aqui poderiam puxar uma referência semelhante de estrutura narrativa, de filmes, de livros, de novelas. Nós temos aqui na nossa nação algo que é proverbial até. Por favor, não tenha medo de se denunciar, mas como é que se sabe que é o último capítulo de uma novela? O que é que tem no último capítulo de uma novela? Casamento, né? Nascimento e velório. Geralmente o vilão morre. Estão sabendo, viu? É uma tradição. É assim que nós esperamos que as histórias acabem. E foram felizes para sempre. Alguns filmes, algumas séries tentam subverter essa narrativa sobre a seguinte justificativa: o mundo nem sempre é assim. Às vezes, as coisas não terminam bem. Mas nós já estamos trabalhando nessa perspectiva aqui. A verdadeira história, a maior história, por trás de todas as narrativas, romances, contos de fadas, é que termina bem. Nós reverberamos ou ecoamos uma verdade gravada na nossa alma. Termina bem sim, por causa de Deus e da sua graça. Nós veremos hoje
que o livro do profeta Oséias, apesar de ser um dos mais duros de toda a Escritura, e você viu isso, e você sentiu comigo os açoites que emanaram desse texto, mas ele termina bem. A sua última palavra é uma palavra de restauração. O seu último convite é um convite à comunhão. O último tom é um tom de festa, é um tom de reconciliação. Iremos perceber como isso acontece a partir de 3 figuras ou movimentos. O feliz para sempre, o fechamento dessa história, passa por 3 conclusões, ou por 3 cenas. Primeira coisa, a transformação do pecador. Segunda coisa, as promessas de amor. E terceira, o chamado à sabedoria. Do verso 1 a 3, nós veremos que essa história termina feliz, porque há mudança no pecador. Quero convidar você a ler mais uma vez os 3 primeiros versos, e nós iremos considerar essa primeira verdade. Diz assim o texto sagrado: volta, ó Israel, crianças, eu vou pedir para vocês 3 desenhos, que são exatamente essas 3 últimas cenas. A primeira delas, você pode pensar no filho pródigo, quando ele volta para casa e o pai o abraça. Ali está um bom desfecho. Mas esse desfecho só é bom porque o filho volta diferente. Hipoteticamente, tenta imaginar que naquela cena nós temos simplesmente um pai emocionado porque o filho regressa, mas o filho volta sujo não somente por fora, mas por dentro. O seu coração ainda está enlameado. Nós teríamos uma continuação triste desse enredo. Pouco tempo depois ele faria de novo. Pouco tempo depois ele voltaria para a lama. Pouco tempo depois ele traria desonra mais uma vez para a sua família. Aquela história, ela termina feliz, porque o personagem ele sai do canto A até o canto B. Boas narrativas são assim. Nós queremos ver a evolução do personagem, especialmente quando é alguém que luta contra si mesmo. No que diz respeito a este personagem aqui descrito, que deve espelhar também o nosso coração, a história termina boa porque o pecador, ele é conduzido ao caminho do arrependimento. Novamente perceba a graça soberana de Deus. É o Senhor que está conduzindo toda essa situação. O arrependimento não é a gente batendo na porta de um Deus relutante, dizendo: por favor, me dê uma nova chance, me aceite mais uma vez, eu não vou fazer de novo. Às vezes nós sentimos que é assim, mas não é assim. O arrependimento bíblico é um Deus amoroso que espalha convites de graça no meio do caminho, que às vezes lança corda, nos amarra e nos puxa. É Ele quem tem a iniciativa, é Ele quem nos convida mais uma vez. Inclusive Ele está fazendo isso aqui hoje por sua palavra com você. Olha o começo do texto: volta, Israel. É interessante que a palavra volta, no original aqui, ela é uma das que mais aparece em todos os 14 capítulos. É o tempo todinho chamado à volta. Mas nesse texto específico do capítulo 14, sub e suas variações aparecem 5 vezes.
Eu fiz essa menção no original porque a gente não enxerga tanto assim. Mas, por exemplo, convertei-vos é uma variação da mesma palavra do volta. Arrependimento também é uma mudança de disposição. 5 vezes no capítulo 14, nós temos palavras que remetem a este movimento. Volta. Grande parte da vida cristã é isso. Volta, levanta, retorna. Nos iludimos quando pensamos que a vida cristã é somente uma linha reta para frente, tal qual uma esteira de aeroporto, né? Não estou falando daquela da academia, mas aquela esteira do aeroporto que vai nos conduzindo. Por vezes, muitas vezes, ou até na maioria das vezes, nós voltamos, nós retornamos, nós caímos, nós nos levantamos e assim a gente vai avançando. Olha o chamado de Deus aqui para Israel. Volta, ó Israel, para o Senhor. Interessante que a construção aqui também no primeiro versículo, ela é muito forte, ela é muito direta. O jeito que o autor bíblico escreveu aqui é até incomum na gramática grega. Porque é como se houvesse uma ênfase. Volta para o Senhor, ou então diretamente para o Senhor, exclusivamente para o Senhor. Esse é o maior chamado do arrependimento. Não é voltar para alguma prática, não é voltar para algum costume, tampouco para alguma tradição. É voltar para Deus, diretamente para Deus. Esse é o chamado do arrependimento. Volte, Israel, para o Senhor, exclusivamente para o Senhor, diretamente para o Senhor, teu Deus. Alguns detalhes aqui que devem encher o nosso coração de gratidão. Nós vimos que existe uma tensão aqui nesse texto. Por vezes o Senhor fala como se nem fosse mais Deus deles. Mas nesse último chamamento nós temos a menção a Israel. É uma forma de olhar para aquelas tribos com um olhar de afeto. E nós temos a menção aqui ao teu Deus. O Senhor está fazendo um convite afetuoso. Volte para mim. Eu sou seu, vocês são meus. É pelos seus pecados que vocês estão caídos. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? O propósito que eu tenho para vocês não é vê-los assim. Vocês só estão assim por causa do pecado. Mas não é assim que eu quero vê-los. Voltem e se levantem. Esse é o chamado de Deus para o arrependimento. Agora veja que interessante. É tanto iniciativa divina isso, que ele coloca inclusive as palavras e os termos que ele quer. Esse texto, ele tem um diálogo aqui, com o capítulo 6, que o presbítero Maicon leu na liturgia. No capítulo 6, nós temos um falso arrependimento, ou um arrependimento superficial. Nós temos pessoas que esboçam um caminho de volta, mas não voltam de verdade. Querem retornar somente por causa das bênçãos. Diminuem o juízo de Deus como se fosse uma coisa simples e passageira. É interessante que nesse texto aqui, irmãos, o Senhor diz: eu vou colocar as palavras de arrependimento nos lábios de vocês. Eu vou ensinar vocês a se arrepender. Seja constrangido pelo amor de Deus. Se Ele somente nos aceitasse, já faria muito. Se Ele somente postergasse juízos, já seria muito. Mas Ele convida, Ele planeja, Ele ensina como se arrepender, e no final Ele ainda se alegra. Quando Ele fez tudo. Ele fez tudo e nós somente participamos. Olha quais são as palavras de arrependimento que Ele disse que aquelas pessoas têm que ter nos seus lábios. Palavras de arrependimento para se converter ao Senhor. Diz-lhe assim, verso 2: perdoa toda a iniquidade, confissão de pecados, petição para que o Senhor os perdoe. Segunda coisa, aceita o que é bom. A ideia de aceita o que é bom, irmãos, é que junto com um arrependimento de palavras acerca dos pecados e das iniquidades que foram cometidas, apresenta-se agora uma mudança de vida. O aceita o que é bom é: aceite, Senhor, essa mudança.
Aceita os novos atos e as novas palavras que estamos te entregando. E em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Veja, não há problema em entregar novilhos, até porque o sistema sacrificial foi instituído pelo próprio Deus. Mas como o Maicon revisou aqui também, por vezes o Senhor rejeitou a adoração daquele povo porque era formalista, era externa, não era de coração. É por isso agora que ele vai dizer: nós não entregaremos ao Senhor mais novilhos somente, nós queremos entregar ao Senhor o sacrifício dos nossos lábios, sacrifícios de louvor, louvor verdadeiro. Aqui estão os elementos do arrependimento que faltavam no capítulo 6. E o Senhor está dizendo: eu colocarei nos lábios de vocês e no coração de vocês. Por fim, veja a confissão tão descrita aqui no verso 3. A Síria já não nos salvará. Amém. Amém, Israel. Era isso que o Senhor queria extrair do lábio de vocês o tempo todo. Depois faz um exercício quantas vezes, praticamente em todos os capítulos, fez menção à Síria. A Síria, na verdade, vai ser um invasor. A Síria é quem está invadindo a terra de vocês. A Síria vai ser a destruição de vocês. Tudo que o Senhor quer é isso. A Síria não nos salvará. Amém. É isso. Tire a confiança do mundo e dos meios carnais. Segunda coisa, não iremos montados em cavalos. Aqui pode ser até uma confissão de que não confiaremos mais em nossos recursos, em nossa força, em nossa capacidade militar. Mas outros vão dizer o seguinte, que cavalos aqui é referência ao Egito. É o outro império que Israel flertava. Seja o que for, é uma confissão de que não haverá mais confiança, seja nas nações, seja neles mesmos e nas suas capacidades. Falta um pecado? Falta. Ele vai aparecer aqui. E não mais diremos as obras das nossas mãos, os ídolos. Imagens que eles mesmos confeccionavam, depois se curvavam. Nós não confiaremos mais nisso, nós não diremos mais nisso, nós não diremos a essas obras: tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Tem um ponto e vírgula aqui, irmãos. Esse por ti o órfão alcançará misericórdia, agora é voltado para Deus. Não sei se você estava aqui quando começamos essa série, mas nos primeiros capítulos de Oséias, quando ainda se descrevia a família disfuncional do profeta, os filhos de Oséias receberam nomes complicadíssimos. Desamparada, tu não é mais povo. Eram decretos de que aquele povo se tornaria órfão. Não é bonito, portanto, que no fechamento do livro, o povo de Israel, depois que passasse pelo processo de arrependimento, eles olhariam para o Senhor, depois de rejeitar todos os ídolos, diriam ao Senhor: nos tornamos órfãos, mas encontramos abrigo em Deus, fomos socorridos pelo Senhor. E eu lhe digo, com toda a clareza e confiança evangélica, que todo aquele que passa pelo cadinho do quebrantamento, pelo moinho do arrependimento, quando chega do outro lado, não vai ser rejeitado, vai encontrar abrigo e salvação. Meus queridos irmãos, se tem algo que o profeta Oséias deve nos ensinar, inclusive nessa palavra final, é que o nosso principal problema não está fora de nós. Não são as circunstâncias, não são os homens, não é o mundo, nem o diabo. O principal problema é o nosso pecado. Nós somos inimigos de nós mesmos. Nós nos sabotamos em nossos melhores propósitos. Nós continuamente atrapalhamos o nosso próprio percurso e jornada. Nós traímos o nosso Senhor e assim machucamos quem nos quer bem e colocamos-nos em posição de juízo. Sempre, portanto, que o Senhor nos transforma, nos reforma e nos santifica, Ele está fazendo um bem à nossa alma. Eu sei que por vezes nós fomos moídos na leitura de Oséias.
Mas o Senhor faz isso para nos curar e para nos libertar. Ao longo dessa série de exposição, houve confissões de pecados. Nos sermões mais duros, houveram respostas. Algumas chegaram até meu ouvido, outras eu participei. Mas eu sei que muitas ficaram somente na arena do coração. E o Senhor viu e o Senhor recebeu. Meu desejo, o meu anelo, a minha esperança é que ao final dela você consiga nomear os seus pecados, rejeitar os seus ídolos, confiar no perdão de Deus e colocar um hino de gratidão nos seus lábios. Se você não fez isso até hoje e até aqui, se a sua apreciação desses sermões foi mais estética, teológica, que uma última vez o Senhor estenda para você essa oportunidade de esperança. Não saia daqui, ou não termine esse dia sem confessar pecados. A história termina feliz, mas termina feliz para os quebrantados, para quem vem para a luz, para quem rasga o coração e as vestes, para quem admite que precisa de graça e recebe graça. O final feliz depende de dois polos: o pecador que se arrepende e o Deus que o aceita. Vamos focar então agora nesse segundo aspecto, o Deus que aceita o pecador. E nós observaremos nesse texto agora as promessas de amor. Do verso 4 até o 7, peço a ajuda da igreja mais uma vez na leitura. Curarei a sua infidelidade. Boas histórias ou finais felizes terminam também com casamento, poesia e canção. Crianças, a segunda cena que eu quero que você desenhe é um casamento no final de uma história. Você pode pensar em qualquer personagem agora, tá certo? Vou deixar vocês livres para isso. Nós temos aqui o Senhor terminando assim também o livro do profeta Oséias. E como é bom que assim o seja. Esse foi um texto tão difícil, especialmente no que diz respeito a um casamento e uma aliança. Aí você pergunta: pastor, onde é que você está vendo isso aqui? Eu vi árvore, Líbano, cipreste. Onde é que está casamento? É um casamento rural? É um casamento no campo? É interessante que o comentarista David Hubbard, ele faz duas observações importantes sobre esses versos. Primeiro, eles são uma reversão do juízo anunciado nos capítulos anteriores. A gente vai ver isso com calma. A gente vai ver, por exemplo, que se no sermão passado, o juízo de Deus sobre Efraim, quando ele confia nos ídolos, é que agora ele não vai ter raiz, ele vai ser como palha, ele não vai ter segurança. Aqui vai dizer que ele será enraizado. É o oposto da sentença do juízo. Mas um outro aspecto muito interessante de comparação literária que esse autor fez é que ele comparou as descrições aqui de árvores, sim, mas ele levou isso para Cantares. E nós sabemos que Cantares é um livro de romance. Então lá você vai achar menção ao Líbano, à videira, ao figo,
Tudo que é mencionado aqui ao lírio como algo bonito e destacado, todos os elogios, eles estão espelhados lá em Cantares. Qual é a tese, portanto, que David Huber levanta? É que, na verdade, promessas de restauração aqui tem inclusive esse tom de declaração. É um jeito de se declarar um pouco diferente do nosso. Mas você quer o quê, meu irmão? Nós estamos diante de um lapso temporal aí muito grande e cultural. Naquela cultura, eles usavam esses elementos para fazer declarações de amor. Temos, portanto, aqui declarações e promessas de amor. No polo passivo, nós temos um pecador que chegou arrependido. E agora, de forma ativa, nós temos um Deus que o perdoa, que o acolhe, que faz declarações e promessas. A primeira delas deveria soar como um bálsamo para o nosso coração. Se o maior problema é o pecado, a maior vitória é a santificação. Se a nossa principal dor e o maior sofrimento para a nossa alma é a iniquidade que permanece, que nos afasta do Senhor, a melhor coisa que pode nos acontecer é exatamente o que diz o verso 4: curarei a sua infidelidade. Essa é a promessa mais preciosa que poderia haver para nós. Um dia não lutarei mais contra o meu coração desvairado. Um dia o pecado não vai ser mais uma questão. O Senhor curarei a sua infidelidade. Eu, de mim mesmo, o amarei. Essa ideia de eu, de mim mesmo, o amarei é uma construção complicada. Outras traduções apontam, por exemplo, eu os amarei de boa vontade. O que o texto quer nos dizer? O que o Senhor quer nos dizer aqui? Que Ele já amava, e Ele sempre amou, mesmo quando Israel estava em pecado. Mas era um amor contido, por causa da iniquidade. É como a mãe que vê talvez o filho alcoolizado ou ingerindo substâncias que deixam ele fora de si e ama, mas não consegue chegar perto. É como o marido ou a mulher que vê ao longe o marido imerso no pecado, ama, mas não consegue abraçar naquele momento. O que o texto está nos dizendo é que o Senhor coloca como promessa e até como anseio no coração dele: eu amarei sem restrições. Eu poderia abraçar e acolher vocês sem mais impedimentos, porque eu curei a fidelidade. Eu curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque minha ira se apartou deles. Nós já vimos aqui o Evangelho representado tantas vezes em Osés. Mas pega essa última. Quando a gente pega ela como uma lentezinha e aponta na direção da cruz, como tudo se encaixa. Na cruz, Deus afasta a ira de nós. Na cruz, Ele atrai o nosso coração para Ele com cordas de amor invisível. E na cruz, Ele nos ama com toda a intensidade do seu ser. É isso que está sendo prometido aqui por Osés. À luz então dessa cruz, à luz então dessa obra, à luz então dessa promessa, olha os reflexos na vida daquele povo. Primeiro, a vitalidade volta, verso 4, verso 5, serei para Israel como orvalho. Aqui, nós não temos essa apreciação tão grande pelo orvalho. O orvalho é discreto, aparece no começo da manhã, daqui a pouco vai embora. Na geografia de Israel, no entanto, o orvalho, por vezes, é tão denso que o Senhor, de forma sobrenatural, ainda que natural, por meio da natureza, Ele usa o orvalho para alimentar as plantas durante os períodos de estio. O orvalho em Israel é símbolo de vitalidade em tempos de estio. Deus está dizendo: eu serei orvalho para vocês. Ainda que ninguém ao redor perceba, e que o cenário de sequidão permaneça,
dentro de vocês, no coração de vocês, eu trarei vitalidade mais uma vez. Serei para Israel como orvalho, e assim ele florescerá como lírio. Lírio aqui como símbolo de beleza. Vocês serão bonitos mais uma vez. E a sua fragrância como do Líbano. A ideia de fragrância aqui, irmãos, é a ideia até de testemunho. Um dia os nossos pecados nos tornaram feios e fétidos. Mas a reconciliação e o braço de amor de Deus vai nos trazer de novo vida, beleza, aroma, o bom perfume de Cristo. Tal restauração, ela é descrita agora em diversas direções. Veja, estender-se-ão os ramos, vocês crescerão, vocês tocarão diversas direções. O seu esplendor será como da oliveira, algo que é valorizado pelos olhos, e sua fragrância como a do Líbano. Aí eu pulei o verso 5. Lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano era tão forte e tão valorizado naquele contexto, que o rei Tiro, ele mandou muitos pedaços dessa madeira para a construção do templo em Israel, porque eram firmes, eram fortes e suas raízes eram profundas. Assim será com o povo de Deus, quando ele restaurar. Não é interessante lembrar, irmãos, que já fomos chamados de vida luxuriante, que demos frutos, mas que não foi para Deus. Não é importante lembrar, irmãos, que nós já fomos descritos como uma videira que está no deserto. Todas essas cenas, elas vão ficando para trás, porque agora o Senhor as coloca em termos de reconciliação. Olha o verso 7. Os que se assentarem de novo à sua sombra voltarão mais uma vez, a palavra aparece aqui de novo, serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide, sua fama será como o vinho do Líbano. O Senhor termina esse trecho da sua poesia dizendo que mais uma vez Israel será um lugar de descanso, sentar embaixo da sombra. Quem já lidou com o sol causticante sabe como é importante encontrar uma sombrinha. E a cena é: eles sentarão debaixo da sombra, eles colherão os frutos e sua fama há de ser espalhada. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É o projeto original de Deus para o seu povo. Deus colocou Israel ali, no meio das nações, deu promessas e deu sua lei. A sua presença no meio do seu povo tinha esse propósito, para que os homens ao redor vissem, percebessem que a bênção de Deus corria ali como uma fonte de água viva. Aquele povo tinha vida no meio daquele deserto, eles tinham algo a dizer. Meus irmãos, de forma parecida, a igreja também é descrita assim pelo Senhor Jesus. Nós somos colocados em lugares altos para que o mundo nos veja. Sal da terra, luz do mundo, é a mesma ideia e é o mesmo propósito. E eu quero lhe mostrar aqui que o Senhor está dizendo que Ele vai fazer isso com a sua igreja. Esse é o percurso e a chegada. Esse é o anseio e a promessa. Não somente deixaremos de ofender a Deus, mas nós espalharemos a glória de Deus pela terra, e o amado se alegrará em nós. Meu Deus, existe anseio maior do que esse? Não somente parar de entristecer o Senhor, ajuda-nos, Pai, mas também trazer alegria e satisfação ao Senhor, como plantas, como flores, como árvores plantadas no seu jardim. Esse sempre foi o propósito dele, é sair do envergonhar e não parar numa posição neutra, mas alcançar agora o outro lado do rio e se tornar monumentos da graça de Deus, não para a nossa glória,
mas para a glória dele, para anunciar sua bondade, sua graça e a sua salvação, para espalhar o seu aroma santo, para brilhar com a luz que vem de Cristo. É assim que termina a jornada, quando estamos em Cristo. Para isso, então, para que assim seja, uma última figura se faz necessária. Nós temos uma palavra final de sabedoria nesse texto. Versos 8 e versos 9. Peço a sua ajuda uma última vez. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Terceira e última figura, crianças. Uma árvore. E alguém comendo o fruto dessa árvore. E quem é essa árvore? É interessante, irmãos, que há comentaristas de inclinação um pouco mais liberal ou crítica que tropeçam no final desse texto. Por duas razões. Eles alegam que isso é uma adição posterior de alguém. A segunda delas, vou de trás para frente, é porque o verso 9 parece um texto de sabedoria. E é. Nenhum problema com isso. O profeta tem no seu repertório várias formas de escrever. E faz sentido, daqui a pouco eu chego no verso 9. Mas o verso 8 também é causa de tropeço, por causa da comparação. Dizem eles que o Senhor não se colocaria nessa comparação como um cipreste, como uma árvore. É comum comparar o povo de Deus como árvore. Salmo 1, nós estamos plantados ali. Outros textos tantos das Escrituras fazem isso. Os homens como árvores plantadas por Deus. Mas o próprio Deus se colocar como árvore não aparece nesses termos em outros lugares da revelação. Isso deveria ser, portanto, na visão desses, uma adição posterior. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Os homens se escandalizam com a disposição de Deus em assumir formas, talvez degradantes, para a sua patente e sua dignidade. Mas um dia, Ele não se fará criança, não se fará homem, não se fará pecado por nós. Ele não vai ter constrangimento em se fazer cipreste. Olha essa figura final. Ó Efraim, Deus chama pelo nome, a maior tribo do norte. Estou falando com você, Efraim. E é assim que eu termino o meu discurso. Que tenho eu com os ídolos? Será que você já atentou para isso? Será que finalmente você percebeu? Será que caiu a ficha? Eu não sou igual os ídolos, Efraim. Resolve isso na tua mente, no teu coração. Eu não tenho nada com os ídolos. Não tenha você também. Eu te ouvirei. Os ídolos não ouvem. Eu cuidarei de ti. Os ídolos não cuidam nem de si mesmo. É você que tem que cuidar deles. Mas eu não. O Deus vivo, eu cuido de vocês. Sou como cipreste. Cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Por favor. Essa comparação ela é ainda mais forte do que simplesmente se escandalizar porque o Deus criador dos céus e da terra se compara a uma árvore. O povo de Israel fez isso. Quando adorou Baal por causa da sua promessa de fertilidade. Quando pegou pedaços de madeira e construiu ídolos e se prostrou diante deles. O povo de Deus procedeu dessa forma e fez essa injúria a ele. Talvez se fôssemos nós, teríamos destruído esse povo por essa ofensa. Mas olha o que Deus faz. Aquilo que de falso
vocês procuram encontrar nos ídolos, eu trago para vocês de verdade. É uma árvore que vocês querem? Eu sou a árvore que dá bom fruto. Venham e comam de mim. Venham e bebam de mim. Venham e encontrem em mim. Talvez isso escandalize muitos, porque parece que é um processo de humilhação. Mas veja, ele se compara, colocando na mesma posição daquilo que eles procuravam. Mas antes ele já disse, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu vou atender os anseios do seu coração. Esse Deus é escandalosamente bom. Ele se ofende quando eu e você procuram no pecado prazer e alegria, não nele. Mas depois ele vem para nós e diz, vem, eu trago prazer e alegria para a sua vida. Ele se ofende quando nós nos curvamos aos ídolos e agimos como se eles fossem dar segurança a nós. Mas depois ele chega para a gente e diz, eu sou seu porto seguro. Confie em mim. Meu irmão, se você se confessou ao longo dessa série de sermões, eu preciso que você termine com essa boa nova. Identifique o que te faz pecar, o que você procura nos ídolos e que ofendem ao Senhor. Deus hoje olha para você e diz, você vai encontrar isso aqui em mim. Eu te trago a satisfação. Eu te trago a segurança. Eu sou o teu Salvador. Eu cuidarei de você. O verso 9, portanto, conclui com uma palavra de sabedoria. Quem é sábio, entenda essas coisas. A palavra aqui, irmãos, entendimento, nós vimos no começo do ano como funciona. É agrupar todas as informações e ter uma visão do todo. Que você não saia aqui com pregações picotadas e imagens avulsas. Entenda de forma unificada tudo que o Senhor disse. Você vai ser sábio se você entender essa mensagem. Quem é prudente, ou seja, quem mede o passo antes de colocar o pé, quem tem bom siso, quem atenta na direção que está caminhando, ele vai saber. Porque os caminhos do Senhor são retos. A ideia de retidão aqui é justiça. Mas também é uma ideia bem gráfica. Não há complicação não, irmãos. Complicado somos nós. O caminho de Deus é reto e simples. É confiar nele. É fazer a sua vontade. É negar a sua carne. É não trair o nosso marido. É um caminho simples. É um caminho reto. Nós podemos andar neles. Os justos andarão neles. Mas os transgressores cairão. É como uma grande jornada. Que alguns vão ficando pelo caminho. E nós precisamos vigiar para que nós não sejamos desses. Você quer que a sua história tenha um final feliz? Eu também quero. Não há outro caminho. Ele é muito simples. Se arrependa dos seus pecados. Confie nas promessas de amor. Seja sábio para ver onde os seus pés vão dar. Se Deus faz promessas tão maravilhosas, é insensatez e é tolice mirar o pé em outra direção. Ouça o que Ele diz. Confie na sua palavra. Creia no seu evangelho. Venha e sente na sua mesa. Não há outro lugar que você deveria estar. Esse é o lugar seguro. Esse é o caminho da paz. Assim nós seremos felizes para sempre. Você traiu. Você abandonou. Você rejeitou. Ele nunca abandonou você. Ele não te rejeitou. E Ele te chama mais uma vez. Você caiu
se enlameou e ficou todo enroscado em cadeias de pecado. Basta você clamar. Levante a sua mão, sussurre uma oração, e o noivo vai vir, quebrar suas cadeias, erguer em seus braços e o purificar com o seu sangue. Ele se descreve como uma árvore, ele se descreve como um amante, ele se descreve como um pai, ele se descreve como o rei que foi crucificado por nós. Olhe para a cruz. Por causa dela, nós seremos felizes para sempre.